para nós transmitem segurança na hora de comercializar os imóveis. É isso que eu sinto, confiança de verdade. Eles se preocuparam que a gente tivesse uma satisfação de 100% no que a gente queria. E aí, num domingo, a gente tava de plantão junto, ele tava lendo o jornal, numa mesinha assim no canto. Ele me perguntou o que eu achava que eu estaria fazendo daqui 5 anos. E ela me falou que não era naquele mesmo lugar que ela tava. Então isso me animou, porque eu também imaginava não estar ali. Mas dentro da minha cabeça eu já sabia onde eu gostaria de estar, né? Eu respondi pra ele que eu tava, juntando um dinheiro e pensando em abrir o meu próprio negócio. E aí eu expliquei pra ele que eu ainda não sabia muito bem o que eu iria abrir, mas que eu já estava me organizando financeiramente para tomar esse passo. E aí, na época, ele falou, mas como que uma das corretoras que mais se dedica dentro aqui da empresa e faz o trabalho com alma e coração não está pensando em abrir uma imobiliária? Então eu lembro que eu peguei a Moni, a gente entrou dentro do carro e eu passei na frente da loja que eu imaginava que seria o ponto ideal para a gente colocar a imobiliária. Olha, essa loja vagou, ela tá num preço justo e se tu topar, se tu quiser, eu abro a imobiliária em parceria contigo, 50% para cada um, e a gente toca essa nova vida. Ela ficou um pouco surpresa, porque na minha cabeça eu já estava muito mais organizado do que ela imaginava. Porque até então eu não acreditava que eu tinha essa capacidade. A partir daquilo que ele me falou, aquilo ficou pulsando no meu coração, na minha cabeça, fiquei pensativa. E depois disso, a gente sentou, conversou, e o legal é que depois dessa nossa primeira reunião que a gente teve, que a gente passou na frente da loja, foi quando a Moni realmente entrou de fato no negócio. E ali eu vi, ali eu senti que eu escolhi a pessoa certa. Tenho que ser muito grata e honesta, que se não fosse o Edu, com certeza a Atual não existiria. Eu sempre falo que sozinho eu nunca faria. Eu acho que isso a gente encontra muito no Eduardo e na Moni, também são pessoas muito ambiciosas no bom sentido. A gente combinou que se desse certo a locação da loja, nós iríamos abrir a empresa. E se não desse certo a locação da loja, a gente ia seguir a vida como que a gente estava. E foi um perrengue porque levou uns 30 dias para dar certo essa locação da loja. Tá iniciando uma empresa, tu começa pequeno e com 1 milhão de desafios, Então, mas a gente sabia trabalhar. Quando a gente abriu a Atual, éramos eu e o Edu. Então a gente tinha que fazer absolutamente tudo. Nós éramos agenciadores, corretores, advogados, fotógrafos, a gente mesmo que limpava a imobiliária, ainda não tinha faxineira, a gente fazia o serviço de secretário, tudo que envolvia o processo, éramos eu e o Edu que fazíamos. Sabia que tinha que trabalhar duro, a gente no começo não tinha folga, trabalhava direto, não ia nem almoçar, ficava direto no escritório. E a imobiliária ficou uns 8 meses sem fechar nenhum dia e a gente ficou sem folga. Foi uma época que foi assim bem exaustiva, mas a gente tinha certeza do que a gente queria fazer dar certo e a gente sabia que não ia ser para sempre. A gente já tinha tudo mais ou menos organizado, já tinha dado certa alocação da loja, a gente já tinha definido que então ia realmente abrir a imobiliária e nós tínhamos pensado num nome inicial, que a gente foi lá pesquisar, ver se alguém já tinha registrado o domínio e tal, que era o mais importante, pra gente poder ter o site, e esse nome estava liberado. Eu lembro que eu testei, que isso era uma responsabilidade minha, eu lembro que eu testei numa semana antes, estava tudo certo. E aí depois na outra, que era pra, enfim, conseguir o domínio lá e tudo mais, eu fui testar e não rolou. Alguém tinha usado. E aí o bicho começou a pegar, porque a gente já tava com tudo montado e aí tinha que ter um nome, Já tinha uma outra imobiliária na mesma cidade que estava usando o nome. Primeiro a gente estruturou realmente o processo inteiro de como seria o negócio e o nome ficou por último, sabe? O nome ficou pra gente definir no final. Então eu lembro que era um dia de serração, A gente marcou uma reunião lá na minha casa. E aí tava eu e o Edu quebrando a cabeça do como que ia ser e tal, e a gente naqueles sites de sugestão, de logo e tudo mais. E aí o Edu saiu com essa ideia de Atual com 2 T's, já de cara.
E aí eu curti Atual Negócios Imobiliários. A gente pesquisou já ali se o domínio estava disponível, a gente já registrou naquele mesmo minuto para não perder a oportunidade de novo. E desde então a gente se comprometeu que a gente iria honrar, que sempre a nossa empresa estaria atualizada, estaria sempre à frente, estaria lançando tendências de todas as formas e maneiras para que a gente realmente deixasse sempre pulsando essa essência da Atual. O nome da empresa, fazendo um trocadilho, eles estão bastante atualizados. Eu acho. Nós tínhamos desenvolvido uma primeira placa que ela era linda. Ela tinha o fundo branco, tinha as letras douradas, tinha verde. Foi até mais caro para fazer na época porque ela era 3 cores, então ela era chique, elegante. Nossa, no computador ela era assim incrível. E aí, então a gente mandou fazer já 100 unidades, que era o mínimo que era possível, e dentro de uns 15 dias chegou a placa. Quando ela chegou, a gente se apaixonou instantaneamente por ela era linda. E a gente já foi logo colocar no primeiro imóvel que a gente tinha autorização para colocar a placa. Pegou e era um dia de serração, hein? Fomos instalar as placas. E saiu lá pra rua para ver a placa. E não se enxergava nada da escrita dessa placa. Não dava para ler nada na placa. Não dava para ler o nome, não dava para ler o telefone. Tive um baita de um trabalho para desenvolver a placa, para pensar num layout que não chamasse tanta atenção, que a gente conseguiu o nosso objetivo, né? Realmente ela não chamava atenção. E aí, a partir desse momento, então, a gente decidiu que a gente ia ter que reestruturar, né, essa parte do nosso marketing, da nossa identidade visual. Então eu fiz um novo modelo, mostrei para o Edu, super orgulhosa de todas as pesquisas que eu tinha feito. E hoje eu agradeço porque foi uma ideia muito boa, mas na época eu não tinha gostado muito, que era usar as cores das placas de trânsito. E ele odiou, ele achou a placa péssima, horrível, feia demais. E aí ele falou que nem pensar que a gente ia fazer um negócio daquele jeito e tal. E eu senti que, por mais que eu não tinha gostado, que fazia sentido a gente fazer um teste, né? Então produzir uma placa assim. Eu lembro que a gente fez uma amostra e eu super curti. Então acho que a Moni foi muito feliz nessa ideia, né? E eu até hoje agradeço porque a gente recebe muita ligação de placa. E a nossa placa tem as cores do trânsito e para mim tá tudo certo. Bom, a Atual chegou até a gente via minha irmã. A minha irmã tinha adquirido um imóvel aqui em Canela e a minha irmã indicou o Eduardo, na ocasião, né, da Atual, para a gente, enfim, fazer as pesquisas que tinha que fazer. O Eduardo nos deu uma atenção muito especial, né, foi muito atencioso com a gente e nos ofereceu algumas possibilidades, e era um apartamento que a gente vinha buscando aqui na Serra para a gente poder tá tirando os nossos fins de semana. A gente não mora em Canela, a gente mora meio em Porto Alegre, meio em São Paulo, né? Então foi quando a gente teve essa oportunidade e esse negócio acabou não saindo. Foi isso que nos, por incrível que pareça, foi isso que nos aproximou mais do Eduardo. E entenderam que isso pode acontecer, a pessoa pode, né, se empolgar e depois não ter certeza se era exatamente aquele imóvel que a pessoa queria, que ela tinha idealizado. Porque daí a gente já sabia que queria ter alguma coisa na Serra e a gente conseguiu passar melhor para eles a nossa ideia, e também a gente conseguiu mais tempo para a gente realmente poder até se entender o que a gente queria do imóvel. E a postura do Eduardo foi muito profissional, ele não mudou nada com a gente, tudo bem, vamos para outra, vamos aguardar. E ele percebeu que eu era uma pessoa comunicativa, que eu gostava de falar, que eu gostava de interagir. E ele lembrou disso. Se a parte coletiva de algum condomínio, coisa e tal, não seria interessante, porque eu tinha essa característica e tudo mais. E eu acho que ele estava certo. E ele nos convenceu a vir para o condomínio. E ele estava certo. Ele acertou também. Foi mais uma que ele acertou. Nós
nós somos clientes de mais de um imóvel do Eduardo. E depois como amigos, a gente acabou com uma relação até de amizade com ele e com a Monianda, que é um casal que a gente quer muito bem. Também todos foram muito bons negócios em termos financeiros, é importante que se diga isso. E depois acabou, hoje somos amigos, de visitarmos as casas uns dos outros, assim, isso não tem preço. E uma coisa que me incomodava muito é que o mercado ele não era profissional em relação às fotos. Tinha anúncios horríveis, qualidades ruins, descrições ruins, e eu vi que aí também era uma outra oportunidade de mercado. A gente criar um método que a gente pudesse ter fotos de qualidade e descrições bem feitas. Então a gente sempre se preocupou em qualidade de anúncio, qualidade de imagem e ao mesmo tempo criar uma experiência diferente para o cliente. E a gente começou a fazer e deu um resultado bem bacana, a gente era super elogiado pelos clientes porque facilitava, né, a vida deles. Então a gente aí foi melhorando o nosso padrão de entrega. E isso deu muito certo, sabe? Mas era muito bacana porque as pessoas começaram a dar um feedback muito positivo sobre o nosso trabalho. E isso tudo começou a gerar uma energia muito boa, porque os proprietários começaram a vir atrás de nós, querer colocar o seu imóvel à venda conosco, né, nos dar uma credibilidade e retribuindo toda essa dedicação. A gente começou a se destacar em relação a isso, teve muitos retornos que vieram por conta dessa nossa estratégia. E a gente vê que ali começou a mudar o mercado imobiliário, sabe? Esse processo de compra e venda no mercado imobiliário, ele era muito engessado, ele costumava demorar muito. Então a gente sempre estudou maneiras de conseguir acelerar esse processo, tanto porque os clientes que adquirem imóvel conosco normalmente são empresários, profissionais liberais, que são bastante ocupados e também não moram aqui na cidade de Canela. Então, às vezes eles precisavam separar um dia para vir assinar um negócio ou para vir visitar um imóvel, e a gente tinha consciência de que a gente tinha que aproveitar esse dia ao máximo para realmente fazer a pessoa encontrar o imóvel ideal e aí depois dar todo esse suporte à distância, se precisasse visitar a pessoa de novo na cidade onde ela mora para coletar ali a assinatura, também a gente ia, porque a gente não vê só o dinheiro quando a gente está fechando um negócio. A gente sabe que tem pessoas, famílias envolvidas, que às vezes é a economia de uma vida inteira que está ali sendo empregada, né, sendo investida naquele imóvel. E a gente tem empatia por isso e a gente sabe da nossa responsabilidade. Priorizando realmente o cliente e dando uma experiência diferente, porque ele é a pessoa mais importante do negócio, né? Então ele tem um sonho para ser realizado e ele busca a imobiliária para realizar esse sonho. Então ele confia na gente e isso a gente não pode perder, a confiança do cliente. Quando nós resolvemos mudar a nossa vida, que foi depois da aposentadoria, né? E nós decidimos o que fazer, onde morar, né? Então nós escolhemos alguns lugares e o preferido nosso foi aqui em Canela. E aí nós conhecemos a Moniandra. E assim, de todas as pessoas que nós conhecemos, de outras imobiliárias, né? A Moni, ela tinha todas as respostas, ela conhecia todo o mercado, ela nos mostrou tudo. Ela foi muito paciente com as nossas indecisões. Nós não sabíamos se nós queríamos um terreno, uma casa, um apartamento, e ela aguardou esse amadurecimento nosso. A Moni realmente nos assessorou assim, desde o início até fazer a escolha do que a gente queria. Ela realmente tinha resposta para tudo, assim, todas as perguntas que a gente poderia realmente ficar em dúvida de qual lugar escolher, ela sempre nos ajudou e sempre tinha a melhor resposta e uma credibilidade assim fantástica. E todos os conselhos que nos foram dados foram muito bons, foram para o nosso crescimento. Isso nos passou muita tranquilidade. Não, a Moni resolve tudo, e ela resolvia tudo.
Eu acho que o pessoal trabalha como uma família. Isso. E a gente viu eles crescer. Então, assim, pra gente é uma coisa muito bacana, assim, ter visto a Atual nascer e crescer. Acho que nós crescemos com eles. É. Sempre, quando a gente contrata uma pessoa, eu já sou bem claro e eu falo que o ambiente interno da empresa, o ambiente interno da imobiliária, ele precisa ser leve, ele precisa ser tranquilo, para que a pessoa sinta vontade de voltar para o escritório, porque ela vai passar mais tempo aqui do que em casa. Então ela precisa gostar, ela precisa se sentir bem, por isso que realmente a gente se preocupa tanto com o ambiente e a gente não abre mão disso. Outro pilar que a gente pensou quando a gente abriu a Atual fosse proporcionar esse ambiente, né, onde as pessoas pudessem prosperar junto conosco. Então isso é uma coisa que a gente também sempre acreditou, que a gente sempre preza. Às vezes a gente acaba sendo chato, o pessoal da equipe às vezes pensa assim, poxa, mas a Moni e o Edu pressionam demais e tal, mas a mesma dedicação que a gente coloca diariamente para fazer as coisas acontecerem é o que a gente cobra, o que a gente espera das pessoas da equipe, porque dessa forma a gente sabe que todo mundo vai realizar os seus objetivos. Eu acho que isso reflete em toda a equipe, isso aí. Eles dois acabam conseguindo refletir para toda a turma que trabalha ali dentro esses valores ali de segurança, de confiança, de levar a sério realmente o que está fazendo, não tratar a profissão de corretor como um bicho louco, né? A moda louco. Não, a coisa é super toda pautada, bem bonita e daí acaba funcionando legal, né? Então a nossa principal filosofia é que a gente realmente acredita no mercado imobiliário e consegue passar isso para o cliente de maneira sincera e íntegra. Eu acredito que no mercado imobiliário atual não tem espaço para amadorismo. E mais uma vez eu fui lá, convidei a Moni, da mesma forma que eu fiz da primeira vez. Vamos lá olhar uma loja que eu acho que vai ser legal para a gente ampliar a empresa. Eu lembro que quando a gente chegou, ela olhou para a loja assim e pensou, meu Deus. Porque na minha visão eu já tinha muito bem claro do que eu queria fazer, sabe? Mas ela se surpreendeu porque era muito maior que ela imaginava, sabe? A gente tinha um escritório de 20 e poucos metros e o atual que a gente tem hoje tem 100 metros. Então ela ficou assustada no primeiro momento. E aí começou a entender, né, o conceito que tinha. Eu já sabia os números, já sabia quanto que custava o aluguel, já sabia quanto que a gente tinha que vender. E isso foi, né, aumentando a confiança dela e mais uma vez ela acreditou em mim e tocou para frente. E a gente iniciou a negociação e tudo mais para conseguir alugar e deu certo o ambiente. E aí, de novo, a Moni, com o talento que ela tem de arquitetura e interiores, formatou todo o projeto e executou toda a mobília da imobiliária, o layout todo. Então eu sou o cara sonhador que identifica uma demanda que está surgindo e ela vai lá maestramente, desenvolve o projeto, coloca no papel e faz as coisas acontecerem. E eu lembro que quando a gente abriu esse escritório aqui, o maior, eu trouxe o pai aqui porque algumas coisas ele precisava fazer. E eu trouxe ele aqui para conhecer o escritório e ele se emocionou bastante. E ele, da mesma forma, se assustou com a Moni, né? Porque tipo, o escritório era muito maior. E ali eu senti que ele tocou ele de uma maneira diferente, assim, sabe? Ele viu o tipo de homem que eu estava me tornando e onde eu ia chegar, sabe? Então ele sempre
me deu força, sempre acreditou em mim, mas ali ele viu que estava mudando as coisas. Ali ele viu que estava mudando, sabe? Ele sempre gostou disso, de empreender, esse tipo de coisa. Só que ver o filho fazendo isso e de uma maneira tendo sucesso, eu acho que para um pai não deve ter coisa mais importante que isso. Mesmo que ele já tenha chegado nessa mesma situação, eu acho que ver um filho executando, eu acho que não é inexplicável assim o sentimento que deve ter, né? E ele me falou que estava surpreendido da onde a gente tinha chegado, porque foi muito rápido, né? A gente ficou 2 anos e pouco ali no outro escritório e já veio para esse que é muito maior. Então, nossa, ele ficou super emocionado, feliz e falou que a gente merecia, porque ele sabe e sabe até hoje o esforço que a gente tem, né? O quanto a gente abre mão das coisas, o quanto a gente trabalha duro, e ele sabia que se a gente estava naquele momento ali é porque a gente merecia. Então acho que esse momento para mim com os pais foi muito marcante assim para mim, sabe? Eu acho muito difícil definir a Atual em uma palavra. Eu acho que a Atual ela reúne muitas qualidades importantíssimas. Eu acho que definindo melhor, assim, são uma família onde existe uma troca muito boa e que a gente cresce com eles. O Eduardo e a Monianda nos fizeram fazer negócios melhores do que nós faríamos inicialmente. E eles são muito discretos, são muito confiáveis, E isso não é todo corretor que tem. Eles têm um mercado de imóveis, assim, praticamente, eu acho que na mão, eles conhecem tudo. A Moni conhece tudo, tem resposta para tudo. Acho que hoje nada vale mais do que a credibilidade. Então, acho que com a Atual, acho que você estaria bem entregue. Bem seguro, eu acho isso também. Mas nada melhor do que um bom corretor ou uma boa empresa de corretagem que sabe de tudo que acontece numa cidade, né? Até por razões de circunstâncias profissionais. E hoje é a nossa referência, né? Pensar em imobiliária, né? Corretores de imóveis na Serra, Canela, Gramado, para nós só vem os dois. Eu acho que a palavra que mais vem assim é a credibilidade. Para mim, como uma empresa de confiança absoluta. Eu me sinto em casa. Segurança, honestidade, mas assim, confiança para mim tá ótimo já, né? Nós sempre falamos que ninguém resiste a um trabalho bem feito. E sempre pedimos a Deus que possamos usar os nossos dons para servir o maior número de pessoas. Todo mundo acha que é loucura, até alguém fazer e mostrar que sim, é possível. Somos agilidade, somos confiança, somos a Atual. Trilhamos um lindo caminho até aqui e temos um caminho ainda mais belo para trilhar. Eu virei uma entusiasta em todos os sentidos da Serra. Assim, eu recomendo muito as pessoas para adquirirem alguma coisa em Canela ou em Gramado. E se forem adquirir, tem que ser com o Eduardo e a Monianda. Tem que ser, com a Atual.